Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o nosso Comentários de Quinta. Não posso mais dizer toda quinta-feira, religiosamente, por um motivo. Nós decidimos que a partir de hoje o programa passará a ser quinzenal. Nós realmente estamos assoberbados de trabalho e a gente não está conseguindo dar conta dessas gravações para conseguir manter a temporalidade de semanal. Então a gente vai passar para a quinzenalidade. Vamos aqui ampliar um pouco o número de cortes para vocês sempre estarem degustando um pouquinho dos comentários até que ele seja lançado quinzenalmente às quintas-feiras. E hoje, quem é que vai estar aqui? Decisão do STJ, mas não é dele, tá? Então não queira pressupor que vamos mais uma vez falar do nosso ministro favorito, mas de uma ministra que tem tudo para despontar como a favorita ou uma das favoritas. Ministra Daniela Teixeira, recém-empossada no STJ, ela já traz um primor de decisão, que é o habeas corpus número 889.138. 889.138 de São Paulo, impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mais um habeas corpus primoroso também da Defensoria Pública, e tendo como impetrado o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. É um habeas corpus que visa a revogação de prisão do paciente Erivan de Freitas Félix em uma situação muito pontual ou com certas particularidades, por ser uma pessoa que se encontrava em situação de rua, né, Marcos? Exatamente. Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez para vocês. A pergunta que eu faço primeiramente é: será que vamos ter uma nova ministra queridinha aqui no nosso Comentários de Quinta? Porque a ministra Daniela Teixeira do STJ, ela empossada agora, final de novembro de 2023, né? 22 de novembro de 2023, para ser mais exato, ela trouxe já essa decisão que ela é bastante peculiar. A gente vai trazer alguns pontos dela aqui para vocês, mas trata, como o André falou, de um morador de rua, né, que estava no metrô de São Paulo e foi vigiado por 40 minutos pelos seguranças da estação. E aí depois acusaram ele de tentar puxar a bolsa de uma pessoa e aí entrou em vias de fato ali, em briga com os seguranças e com as pessoas que estavam ali no metrô, acabou mordendo uma pessoa e, enfim, por causa disso, ele foi preso, foi decretada a sua prisão preventiva e com os argumentos, puder baixar aqui um pouco, produção, para a gente entender só um pouquinho a decisão, mais um pouco. Nessa segunda parte aqui, depois do decido, mais um pouquinho. Aí. Então, veja, foi com a gravidade concreta, pois a conduta teria envolvido violência. Essa foi a fundamentação da prisão preventiva desse morador de rua, inclusive colocando como se ele não tivesse comprovação de endereço fixo, como outro argumento para a prisão preventiva dele. Então, o que é que a ministra Daniela Teixeira ela entendeu? Ela disse, olha, não é razoável um morador de rua ser vigiado por 40 minutos dentro de uma estação, né, por todo preconceito. Ele estava de chinelo, ele estava com roupas mal vestidas, ele foi, né, por puro preconceito, colocado naquela situação de vigilância por 40 minutos e depois, né, colocado ele como sendo alguém que queria furtar ou roubar, porque essa é uma divergência no caso, né? Seria porque o furto ele não tem violência, né? Enquanto o roubo ele teria uma violência, uma grave ameaça. E aí essa divergência, por causa dessa divergência e por causa dessa vigilância irrazoável de 40 minutos, a ministra entendeu que não tinha fundamentos para que a prisão preventiva fosse decretada, porque ela foi simplesmente por esses dois fatos, esses dois fundamentos aqui. Um dele, gravidade do delito, que não é por si só um fundamento de prisão preventiva, e por outro lado, por não comprovar endereço fixo de um morador de rua. Então não é razoável ele ser preso por causa disso, ainda mais com controvérsias dentro do caso, do fato, né, André? Exato, Marcos. Eu sei que a leitura
em geral, ela pode tornar aqui a audiência um pouco cansativa, mas eu não posso me furtar de ler uma parte primorosa aqui do voto da ministra Daniela. Permitam. Abre aspas. São promissores os indícios, fecha aspas. O prazer de condenar, abre aspas. A sociedade deve ser privada do convívio de pessoa que investe violentamente contra o patrimônio alheio, fecha aspas. A pressa em segregar. Não estão falando de Erivan de Freitas Félix. Estão enxergando o mundo com os olhos do século XIX do inspetor Javert de Vitor Hugo. Mas o judiciário brasileiro, em 2024, não pode permitir que Erivan receba o tratamento dado a Jean Valjean, o miserável que furtou 2 candelabros de prata. Não a mochila, mas ainda assim recebeu uma bênção solidária da vítima. Muito diferente da eterna perseguição que sofreu de uma autoridade paranoica. Parágrafo. Os miseráveis estão às portas, sim, 54 mil na São Paulo de agosto de 2023. Mas medo não é, nem pode ser princípio de política pública no Estado de Direito. Infelizmente, a gente vê que muitas vezes o hábito do cachimbo deixa a boca torta. Então, a pressa da vida, a gente sabe que as varas, as comarcas estão assoberbadas de processo, a gente entende a pressão que os juízes, que os servidores têm para dar vazão a isso, a fornecer a chamada prestação jurisdicional, mas nós, enquanto profissionais, sejamos advogados, juízes, servidores, promotores, não podemos esquecer as particularidades humanas que estão por trás da pessoa que está sendo julgada. Então, no caso em concreto, o que é que a gente percebe? A gente percebe alguém que potencialmente foi vítima de uma dupla punição. A primeira punição social, de, dadas as circunstâncias, se encontrar em situação de rua, que já é algo extremamente preocupante, né? Como dito reiteradamente, temos mais casas sem ocupação do que pessoas a ocuparem casas, mas mesmo assim, em situação de rua, isso foi usado e reintrojetado para ser um argumento secundário, ou talvez até primário, né? Escamoteadamente secundário, para justificar a segregação dele. Exatamente. A decisão da ministra Daniela Teixeira, ela é primorosa nesse ponto e, mais do que isso, ela é uma decisão diferente do que a gente costuma ver dentro do judiciário, porque, como o André leu aqui um trecho da decisão, parece que foi feita como um conto, como um texto literário até. Então, ela é muito boa, a gente recomenda a leitura completa dela, não é uma decisão grande, é uma decisão relativamente pequena, e ela é peculiar, e ela é diferente de várias outras decisões que a gente vê dentro do judiciário como um todo, porque ela é uma decisão humanitária até, né, humanizadora, porque ela tira da segregação, da prisão, uma pessoa que já estava condenada pela sociedade a viver na rua, a viver na miserabilidade, e ela, muito bem, eu acho, até simbolicamente, ela cita Os Miseráveis de Vitor Hugo nesse sentido, porque ela quis dizer que ele era um miserável, e ele era um morador de rua que estava no metrô, talvez querendo comida, talvez querendo alguma dignidade, e ele, né, dentro desses fatos, tentou furtar ou roubar, tá bem controverso, e ela coloca isso na decisão, alguma coisa para sobreviver, né? E ela coloca como não sendo argumentos válidos a gravidade ou a violência do delito que tá controversa ainda, e por outro lado, o fato dele não ter residência fixa. Mas vejam, ele era morador de rua. Não é porque ele queria que ele não vivia num local fixo, é porque ele não tinha casa, não tinha condições de viver, ele era miserável. E isso ser fundamento de uma prisão preventiva é, no mínimo, irrazoável, no mínimo. Então, a decisão da ministra Daniela Teixeira, ela é primorosa e ela é até de certa forma, ela é até literária. É uma decisão literária de boa leitura, de leitura social. Eu queria só deixar aqui a ressalva, Marcos, aos nossos ouvintes, que a gente não está aqui a dizer que a situação de rua, a miserabilidade, vai justificar que sejam cometidos ilícitos cotidianamente. A gente está questionando
que esses argumentos possam ser válidos para embasar uma prisão preventiva, que é uma medida excepcionalíssima, que é a extrema ratio, né? Então, é claro que deve-se analisar todo o contexto, inclusive no julgamento do mérito. Exatamente, isso não quer dizer, vejam bem, que ele não vai ser julgado, né? Ele não vai poder até ser condenado pelo fato que está sendo apurado. A questão é esses argumentos de ele não ter residência fixa, ser gravidade do delito por ter violência ou não, e isso você levar ele para uma segregação cautelar, né? Para uma prisão preventiva, provisória, antes da condenação. Ele pode até ser preso no final, caso seja confirmado todos os fatos, né, André? Exato. E chama atenção também aos encaminhamentos da ministra. Porque os encaminhamentos dela, se nós olharmos com um pouco mais de cautela, a gente vai ver que a preocupação é dupla. É uma preocupação com aquela velha cautelaridade social, questionável, mas a preocupação também aqui com o paciente. Veja, ela coloca para a Defensoria Pública, verifique se o paciente está com documentação de identidade, carteira de trabalho, vacinação, se não, que busque, né, recupere, encaminhe o paciente ao órgão de assistência social do município, apure-se o caso de encaminhar o paciente para o RAPS, e aí ela determina de ofício as medidas de recolhimento no abrigo noturno, mediante orientação da Defensoria, e entrevistar-se mensalmente com a Defensoria Pública, para relatar a evolução da situação pessoal. Então, ela nem fecha os olhos para a situação dele social e nem abraça e ignora por completo o fato que ela está julgando, né? Então, ela acaba... Eu tenho até medo de elogiar demais, né? E depois, isso aqui sendo viralizando para embasar decepções futuras com a ministra. Ministra Daniela, não nos decepcione, ministra. Você tem tudo para derrubar nosso favorito aqui do programa, ministro Rogério Schietti, ainda está no topo. É isso, Marcos? É isso, agradecemos mais uma vez a quem assistiu até o final e até a próxima. Lembrando que nossas inscrições da nossa mentoria para advogados criminais continuam abertas. Quer ser um advogado criminalista? Não sabe como ser? Ainda está muito hesitante em relação a isso? Vai lá. Vai Últimos dias. Vai lá, @André Sampaio ADV. @adv.marcosevmelo. Vai na bio, tá tudo lá, se inscreva e seja feliz. Tchau.